Vamos lá, irmãos, Efésios capítulo 6, eu só vou ler, depois eu vou para Josué. Eu vou trazer uma palavra hoje de batalha espiritual. Do que é a palavra hoje, irmãos? Batalha espiritual. Essa palavra de batalha espiritual é uma preparação para o jejum que nós vamos iniciar amanhã, de 21 dias de oração e jejum. E também quero deixar o convite a todos os irmãos que nós estamos fazendo vigílias, e sexta-feira que vem novamente às 10 horas da noite nós temos vigília. Os irmãos que quiserem participar, venham aqui na igreja. Essa sexta nós não fomos para o monte porque choveu, estava molhado, nós ficamos aqui na igreja. Foi muita bênção, ficamos até tarde da noite, foi muita bênção. Não perca a sexta que vem. Efésios capítulo 6, versículo 12. É o versículo talvez mais usado para falarmos de batalha espiritual. A mensagem de hoje eu vou passar muitos princípios, então você pode estar anotando para você poder aplicar na sua vida. Eu gosto muito de gente que tem, interesse pela palavra, porque é isso que muda. A nossa luta, diz Efésios 6,12, ela não é contra a carne nem contra o sangue, ela não tem fisicalidades, ela cabe e ela entra no mundo da espiritualidade, do místico, do transcendente. Então a palavra de Deus diz assim: nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a nossa luta não é contra seres humanos, diz Efésios. A nossa luta, ela parte para regiões extrafísicas, regiões espirituais, e aí ela se dá em combates contra, aí a palavra de Deus vai separar algumas hierarquias satânicas. Principados, ela começa dizendo, são a hierarquia satânica. Claro que a palavra principado não significa demônio, mas principado significa os príncipes satânicos. Depois disso, as potestades significa os poderes satânicos. Depois, a palavra de Deus vai falar sobre os dominadores, aqueles que dominam o sistema mundial das trevas. E a palavra de Deus termina dizendo: e as forças espirituais que operam nas regiões celestiais. A palavra região celestial é mundo espiritual. Então Paulo vai dizer: a minha luta, eu tenho que focar ela contra essas entidades. Se você quer vencer, você tem um problema hoje aqui, você tem uma luta hoje aqui. Se você quer vencer essa luta, você tem que parar de olhar para o âmbito físico dessa luta. Você tem que focar essa batalha na região celestial. Você tem que pegar essa luta e focá-la no âmbito do Espírito. E escute: se você não derrotar o principado maligno, o poder maligno, o dominador maligno, a força maligna, você não encontra a vitória que você está precisando. Então volte o seu foco para o reino espiritual. É lá que estão as portas que se abrem e que se fecham, e que se manifestam aqui, dentro desse mundo físico. O exemplo que eu quero dar a vocês sobre o que eu estou falando está em Josué capítulo 7. Eu vou usar Josué capítulo 7, mas eu quero deixar para vocês bem claro que eu poderia usar talvez uns 40 textos bíblicos de batalhas físicas, mas que a resposta delas estava no mundo celestial. Nós temos em Josué capítulo de número 7, nós temos o versículo 1 até o versículo 5, uma história interessante. Josué
estava entrando na terra de Canaã para conquistá-la. Eles estavam entrando para conquistar o que Deus lhes dera. Interessante que Deus, Ele deu, mas tinha que ser conquistado. O que Deus deu para eles, tinha gente morando, e tinha que esse pessoal ter sido derrotado. Eles partiram de Cades Barnea, entraram na terra de Canaã. A primeira cidade que eles encontraram foi a cidade de Jericó. A cidade era extremamente fortificada, poderosa cidade. E eles derrubaram os muros da cidade. Você conhece a passagem bíblica. Durante 7 dias eles davam uma volta em volta da cidade, e no último dia eles deram 7 voltas e gritaram, e as muralhas caíram, e caíram sobre o povo, matou muita gente. Eles conseguiram conquistar Jericó. Pois bem, Jericó era apenas a primeira cidade de milhares que deveriam ser conquistadas. Vocês estão comigo? Eles saíram de Jericó e eles encontraram uma outra cidade a ser conquistada. A cidade se chamava Ai. Como se chamava a cidade, irmãos? Ai. Amém? Mas a cidade era uma vila, ela era pequena. Era como se um exército viesse e destruísse Ribeirão Preto, depois marchasse para Bonfim Paulista, né? Bonfim Paulista. E eles saíram de Jericó e marcharam para Ai, Bonfim Paulista. E quando eles chegaram para destruir Ai, eles disseram assim: olha, nem precisa tanta gente, pode diminuir um pouco. E vai dizer isso lá no versículo 3: não fatigue todo o povo, pois os seus habitantes não são numerosos. No final do verso 3. Então eles deslocaram para a cidade de Ai 3.000 homens, diz o verso 4. E eles foram para a cidade de Ai para destruí-la. Mas o texto diz que os moradores da cidade de Ai puseram em fuga o exército israelita, que havia acabado de derrotar uma cidade poderosa. Agora uma vila os coloca em fuga e os derrota. Matam vários israelitas, como diz o versículo 5, de modo que o verso 5 termina dizendo que o coração do povo se derreteu como água. O coração perdeu a fé, perdeu a firmeza, perdeu a confiança e se derreteu dentro do peito, virou água. E aí, quando Josué fica sabendo da derrota, ele rasga suas vestes e se joga no chão, e rola na incompreensão. E ele diz: Senhor, como assim? O Senhor nos mandou conquistar a terra e nós fomos derrotados. A gente conseguiu destruir uma baita de uma cidade, mas agora uma vila derrotou a gente. Por quê? Por que a gente perdeu? Era a pergunta de Josué. Ele vai fazer essa pergunta no verso 7, no verso 9, no verso 10. Por que a gente está perdendo? Por que a gente perdeu? A resposta de Deus foi a seguinte: vocês não perderam porque lutaram errado. Vocês não perderam porque não foram com o número certo de homens. Vocês não perderam porque não montaram uma boa estratégia. Vocês perderam foi no âmbito espiritual. E Josué disse assim: como assim, Senhor, nós perdemos no âmbito espiritual? E Deus disse assim: vocês perderam porque vocês estão em pecado. E Josué disse assim: em pecado? E Deus disse: sim. Quando vocês entrarem em Jericó, eu disse para vocês não pegar nada da cidade, porque eu considerei anátema. A palavra anátema significa maldito. E Deus disse: eu considerei todas as coisas da cidade como maldita. E eu disse: não pegue nada. Mas teve um cara no meio de vocês que pegou uma barra de ouro, uma capa babilônica, pegou e escondeu. Vocês pecaram. Por isso
vocês não podem vencer a guerra. Toda guerra que a gente trata, ela tem que ser focada no âmbito do espírito. Toda guerra começa no reino espiritual. Se você não começar a guerra no reino espiritual, possivelmente você não terá resultados excelentes no nível que você deseja, que é o nível que você vive, o nível físico. Israel perdeu na guerra espiritual, por isso não venceram a cidade de Ai. E muitas vezes nós estamos perdendo batalhas na nossa vida, justamente porque nós não estamos vencendo-as no mundo espiritual. Esse problema que você passa no seu casamento, sua vida, suas finanças, seu trabalho, sua saúde, seus relacionamentos, seus filhos, e você não consegue vencer, a resposta, ela está no reino espiritual. E é para ele que você precisa enxergar, olhar e enxergar essa noite. Vou lhe dar mais exemplos. Quando Deus quis tirar o povo de Israel do cativeiro egípcio, porque eles viviam lá como escravos, sabe como é que Deus trabalhou? Deus trabalhou atacando no reino espiritual os poderes e os principados do Egito. Cada praga daquela, porque foram 10, você sabe, 10 pragas Deus lançou no Egito. Cada praga daquela representava um confronto contra um deus egípcio, uma potestade egípcia maligna. E nós vemos que o confronto inicial da batalha espiritual para tirar o povo do Egito, ela foi muito forte, porque quando Moisés e Arão transformaram todas as águas do Egito em sangue, como sinal da primeira praga, Faraó chamou 2 magos feiticeiros, o Gênesis e Joplin, e os 2 vieram e também transformaram a água em sangue. O confronto espiritual começou a se travar ali. E Faraó disse assim: o que você faz, os meus magos fazem. Então não vi nada demais. No outro dia foi estabelecida a segunda praga da parte de Deus através de Moisés. A terra se encheu de rãs. Faraó chamou os seus 2 feiticeiros. Eles também fizeram rãs aparecer no âmbito da feitiçaria. Batalha espiritual empatada. A terceira praga, Deus usou Moisés para trazer um enxame de piolhos, que trouxe perturbação, inquietação para os animais e para todos os moradores do Egito. Imagine sua cabeça cheia de piolho, seu cachorro, seu passarinho. Você vai dormir em piolho, você foi mordido por piolho. Piolho morde também. E aí Faraó chamou os magos, e os magos disseram: piolho a gente não consegue fazer. Eles fizeram rã, mas piolho a gente não consegue. E os feiticeiros disseram: o Deus desses caras é violento, a gente não dá conta. E aí eles começaram a perder a derrota espiritualmente. E Deus começou a trazer juízo. E Êxodo, por favor, segundo livro da Bíblia, você vai grifando, vai anotando. Você vai ver em Êxodo capítulo 12, verso 12. 12, é profético, olha lá. G12. Êxodo 12. Diz a palavra: e naquela mesma noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. A batalha, Deus para arrancar Israel do Egito,
Ele derrotou quem primeiro? Os deuses. Quem eram os deuses? Os principados, potestades, dominadores e espíritos malignos. Depois de derrotados os demônios, ele marca a casa dos escolhidos com sangue, marcando a remissão das famílias, e arranca o povo de lá. Nós vamos ver esse princípio bíblico hoje aqui. Então o próprio Deus, para agir no mundo físico, ele primeiro age no mundo espiritual. Ele derrota os deuses do Egito para depois arrancar o povo de lá de dentro. Agora, olha que interessante as batalhas que se travam na Bíblia. Quando Moisés, ou melhor, enviou os 12 espias para espiarem a terra de Canaã, e os 12 espias foram espiar a terra por 40 dias e voltaram com o relatório da terra para Moisés e o povo de Israel. Vocês conhecem também a história? 10 espias disseram: nós não damos conta, o povo é numeroso, o povo é gigante, a gente não consegue. Aí Caleb vai nos falar em Números capítulo 14, versículo 9, uma palavra que é totalmente voltada para o assunto que nós estamos hoje trazendo à tona a todos vocês. Números 14, verso 9. Olha a palavra que Caleb vai dar. Ele vai dizer assim: tão somente não vos rebeleis contra Yahvé o Senhor, não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como se come pão. Agora olha o final do verso: sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que Yahvé o Eterno está conosco, portanto não tenhais qualquer receio deles. Caleb estava falando no âmbito espiritual, só que o povo era ignorante para entender. Mas você entendeu. Caleb disse: a gente pode ir, porque a potestade, porque a sombra protetora deles, porque o demônio que luta por eles já foi derrotado. Olha aí, palavra de Caleb. Se o demônio lá caiu, a gente pode ir, já está liberado, a vitória já está estabelecida. Porque as batalhas se travam primeiro no reino espiritual. Você venceu no reino espiritual, a vitória aqui é certa. E Caleb disse assim: a sombra protetora deste povo foi derrotada. Podemos ir, porque ele já era. Esse povo já era. Isso é tremendo. Isso é princípio de batalha espiritual. Derrote o diabo e saqueie os despojos. O resto é seu. Por isso que eu disse no começo: a minha luta não é contra a carne e o sangue, minha luta é contra o diabo. Eu derrotei o diabo, o resto é meu. Em Apocalipse capítulo 1, por gentileza, o texto bíblico vai dizer, no capítulo 1, versículo 18, que Jesus possui as chaves da morte e as chaves do inferno. Alguns até fazem uma brincadeirinha extra bíblica, dizendo que Jesus desceu ao inferno, brigou com o diabo, rolou com ele lá e tomou a chave dele. Bem, o diabo nunca esteve no inferno. O diabo está aqui na terra, rodeando a terra. Até o livro de Jó anuncia-nos isso. Essa outra é historinha. É historinha. Agora, Jesus, ele sempre teve, ele tem a chave da morte, a chave do inferno. Isso é interessante. São chaves espirituais. Chave da morte, chave do inferno. Determinando que a autoridade da morte e a autoridade do inferno está sob a mão de Cristo. E ele vai dizer em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
que Jesus está querendo dizer é o seguinte: as portas do inferno não se fecharão sobre nós, porque nós temos a chave para abrir e sair. Nós temos a chave para abrir e sair. Nós temos a chave da libertação, porque a chave está com Cristo e Cristo está conosco. E a chave para abrir a porta do inferno que quer se fechar sobre nós é Jesus. E essa porta não se fechará sobre nós, porque elas não têm este poder, visto que nós temos a chave para abrir. A chave, Jesus. E elas não prevalecerão. Então nós podemos exercer a libertação. Nós podemos realizar libertação. Nós podemos, em nome de Jesus, Ele nos outorgou este poder, confrontar Satanás e expulsar Satanás. Você pode ser um crente até fraco, você pode ser um crente nominal, você pode ser um crente pouco frequente na igreja, você pode ser, mas se você crer que Jesus, o nome de Jesus é a chave da libertação, você pode expulsar um demônio e ele vai te obedecer, porque você crê no nome de Jesus, a chave para abrir e liberar as pessoas que estão presas em situações que estão travadas. Quando você observa a Escritura Sagrada, você vai ver agora em Lucas, por gentileza, no capítulo 11, Evangelho de Lucas, o médico, no capítulo 11, versículo 20, Jesus vai falar exatamente isso, princípios de guerra espiritual. Ele vai dizer o seguinte: se o valente, uma referência ao diabo, olha aí, Lucas 11, 20. Se o valente, ele mantém os seus bens, ele guarda, e quando fala bens, pode ser sua vitória, pode ser seu filho que está lá amarrado com o diabo, pode ser seu marido, pode ser sua vida financeira, pode ser áreas da sua vida, você que está aqui hoje, que não foram libertas ainda. Tem gente que não foi liberta ainda, um português chulo, mas verdadeiro, ainda paga pau para os de fora, ainda tem rabo preso com os de fora. Tem gente que não assume uma vida com Jesus, porque tem medo que os amigos vão pensar, e aí você vai para o inferno junto com eles, ao invés de vir para Jesus e ganhá-los também. Tem gente ainda com o rabo preso, precisa de libertação. Lucas capítulo 11, versículo 20. Todavia, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, estão com toda certeza, porque é chegado o reino de Deus sobre vós. Ele vai dizer: quando o homem forte, quando o valente, bem armado, guarda a sua casa, seus bens estão seguros. Uma referência ao que como o diabo trabalha. Primeiro, o diabo é valente. Segundo, o diabo cuida do que é dele. Terceiro, o diabo luta pelo que é dele. Quarto, o diabo amarra, protege bem o que é dele. Tudo que está na mão do diabo, ele não solta fácil. Ele gosta de briga, ele é valente, ele protege, ele luta, ele cerca, ele é valente. Mas o verso 22, quando alguém mais valente que ele, quando alguém mais forte que ele entra, o vence, porque é mais valente. Tira-lhe a armadura em que confiava e divide os bens em que lhe restaram. Toda pessoa que não está comigo, contra mim está, e aquele que comigo não ajuda, espalha. Jesus está dizendo o seguinte: se você quer aquilo que está na mão do diabo, você precisa derrotá-lo. Caleb sabia
sabia, olha, a gente precisa conquistar a terra. Só que primeiro a gente precisa derrotar o diabo. Mas o diabo já está derrotado. Deus já derrotou. A proteção dele se foi. Josué orou dizendo: Senhor, por que a gente não destruiu essa maldita vila? Essa vilazinha com tão poucas pessoas. E Deus disse: vocês perderam no reino espiritual. O diabo não libera aquela cidade porque você não derrotou no âmbito espiritual. Há pecado no vosso meio, e o pecado traz a derrota. A vida espiritual é importantíssima. Se nós não estivermos focados nela, nós não vamos obter vitórias. Vocês sabem, eu conto direto e vou contar 1 milhão de vezes ainda o que Deus fez na minha vida. Eu estava amarrado pelo diabo. Eu era do diabo. E eu vivia para satisfazer o diabo. Mas quando os meus pais e a igreja deles entraram numa batalha espiritual, quando meu pai parou de olhar e para mim dizer o que eu tinha que fazer, coisas parecidas, e eles focaram no mundo espiritual, e eles derrotaram o diabo no mundo espiritual, num jejum de 21 dias, eu fui liberto. O diabo perdeu, o Charles estava liberto. Eu não quis mais fumar pedra, cigarro, eu não quis mais roubar, porque o diabo perdeu o play. Play diabo, perdeu. O diabo perdeu. E você que está aqui hoje à noite, Deus está chamando você para derrotar o diabo. Porque se você não derrotar o diabo, nem ai você vai conquistar. Até os camponeses de Ai vão pôr você para correr. Aí você vai ser um crente, daqueles que anda sempre queimado pelo fogo, sempre arranhado pelo cão, sempre ferido pelo diabo, sempre pisado, sempre jogado. Israel não derrotou o inimigo espiritual de Ai. Se Israel tivesse derrotado o seu inimigo espiritual, aquele que reinava em Ai, a vitória no campo físico seria fácil. Sua filha está na prostituição, derrote o demônio que está sobre a vida dela, e ela nunca mais vai ser a mesma. Seu filho está no homossexualismo, derrote o demônio que está prendendo nisso. Seu marido está preso nas drogas, na bebida, seu marido é um mala, derrote o espírito do mala. Suas finanças, seu corpo está sempre doente, sua vida está sempre aprisionada. Você não é livre. Você precisa focar agora sua batalha contra o diabo. Israel só conseguiu derrotar Ai no dia que eles eliminaram o pecado, e com isso tiveram respaldo espiritual para chegar e o diabo soltar Ai, e eles destruírem Ai e saquear toda a cidade. Resolvida a questão do pecado, a batalha vencida no campo espiritual, Ai foi derrotado facilmente, num piscar de olhos. Quantos estão me entendendo? Quando a gente olha para Daniel capítulo 10, Daniel começou um jejum. Foram 21 dias de jejum para buscar a bênção de Deus. E ele jejuava e ele orava e jejuava todos os dias, focado. E sem ele ver e sem saber, uma batalha se travava no
reino espiritual. Porque no primeiro dia que Daniel orou e pediu a Deus, Deus anotou, deu na mão do anjo, porque é assim que funciona o reino. Os anjos é que trabalham a nosso favor. Deus anotou, deu na mão do anjo e disse: vai, entrega para o Daniel. Ele está lá na Pérsia. Está lá na Pérsia, no castelo de Artaxerxes. Vai lá e entrega para ele. E o anjo veio. Voando, feliz, cantando aleluia. Veio soltando luma, voando. Quando ele chega na região da Pérsia, lá na Arábia, está lá o capeta de uma potestade. O anjo caído disse assim: anjo, o que você está fazendo aqui? Eu vim entregar uma bênção para o profeta aí, está lá embaixo. Rapaz, eu que cuido daqui, eu sou o capeta e você não vai passar, porque aqui é só o diabo que trabalha. Aí o anjo desembanhou a espada e começou a levar uns cacetes do diabo, começou a apanhar do diabo. Aí o texto de Daniel diz que ele grita: Miguel! Tem uns caras que gritam Miguel na igreja, viu? Tem uns caras que gritam Miguel. Você pode gritar por Jesus, só Jesus, mas tem os caras que gostam do Miguel. Eu já vi cara que gosta de gritar Miguel. Eu vi um pastor que orava: vem Miguel, vem Miguel, 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 opera Miguel, opera Miguel. Tem um cara na Bahia que está pregando, o telefone dele toca: ah, peraí, que é o Miguel. Ele pega: como que é o nome da pessoa? É o Miguel? Ô Miguel, tá, vou falar. Aí ele começa a falar. Cara, é X-Men. Aí, irmãos, o anjo, ele grita Miguel, porque o Miguel é o comandante do exército angelical. Amém? Estou brincando, mas estou falando sério. O anjo grita pelo comandante do exército angelical, o tal do Miguel. O Miguel, anjo poderoso em guerra, arcanjo de Deus, desce e aí dá um jeito na potestade. Mas por que essa batalha se deu? Porque Daniel estava lá orando, jejuando e orando, para vencer aquela batalha. Para vencer aquela batalha. Ele olhava ao redor, não via nada, irmão. Porque nenhum sinal se deu ainda na esfera de Daniel, na esfera das fisicalidades, do mundo físico, do cosmos. Nada. As batalhas estavam na onde Daniel não via, mas ele orando, jejuando, buscando, batalhando, e cada oração, e cada jejum, mais anjo acompanhava Miguel, e Miguel lutando contra a potestade da Pérsia, e aí eles lutando, porque Daniel orava, Daniel lutava pela bênção. A sua oração, o seu jejum, a sua postura, o seu compromisso mobiliza o céu ao seu favor. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito séria. O diabo sabe que é muito sério, e que ele não pode ir contra um crente de jejum e de oração. Não pode. Ele não pode. Esse dia eu estava conversando com o irmão, passando uma prova terrível em alguns aspectos do seu ministério, da sua vida, e ele disse para mim: entrei numa campanha de oração e jejum, estou orando tantas horas por dia na madrugada, estou jejuando. Até eu fiquei com medo dele. Meu Deus, só vai esse. Não tem como, vai vencer. Não tem como, irmão. Vem tudo para guerrear a favor dele. Vem. Não tem como. O cara se entregou para combater no reino espiritual, usando o nome de Jesus. Não tem como. Não tem como. E você só precisa chamar o nome: Jesus. Eu, por exemplo, aqui
estou pregando aqui e a minha oração é só essa: fica comigo, Jesus. Eu dispenso o querubim à direita, o querubim à esquerda, os dois serafins na porta. Eu dispenso, eu quero Jesus. Você tiver Jesus, Cristo sempre, aquele que tem a chave, aquele que tem olhos como chamas de fogo, pés como latão reluzente, da boca sai uma espada afiada. Só o capeta olhar para ele, meu irmão, a fuga é fatal. E você mobiliza. Sabe essa trem impossível aí na sua vida? É possível de vencer. É possível de se reverter? Sim. Porque foi no mundo espiritual que todas as coisas que você vê e percebe foram criadas. Foi no mundo espiritual. Agora crie a sua bênção. Irmão, o que o diabo está segurando na sua vida? Vai para o jejum, vai para a oração agora. Muda essa postura sua agora. Tem gente que está frouxa, tem gente que está fraca, tem gente que abaixou a cabeça e disse: pisa, Satanás, até que Deus olhe para mim e eu possa cantar a música Sabor de Mel. O diabo vai derrotar você. Deus não chamou você para isso, irmão. Você vai levantar para guerrear. Você está com problema com o seu marido? Você vai tirá-lo das mãos do diabo, esse mala do seu marido. Você está com um filho perdido? Você vai laçar ele como se laça aqueles bois, mas você vai usar a corda dos amores de Deus. Você vai laçar, você vai puxar, orando e jejuando, esse que está nas trevas. O diabo vai puxar de lá, mas daqui, quando Jesus pegar na corda para puxar, o que está de lá não vai suportar. Ele virá, mesmo que venha arrastado, na dor, dolorido, ele virá, em o nome de Jesus. Você vai entrar num campo do sobrenatural, e você vai romper esse demônio, essa potestade. Você vai dar um chute no traseiro desse capeta maltrapilho, em nome de Jesus. Você vai vencê-lo, orando, jejuando e batalhando. Daí o ai cai, daí Canaã é sua, daí Miguel passou e a potestade ficou destruída. Jesus mesmo, ao iniciar seu ministério, primeiro ele vai ter um tete a tete com o diabo. Antes de começar tudo, foi batizado, o Espírito de Deus o tomou, levou para o deserto da Judéia, para ele ter um tete a tete com Satanás e dizer: Satanás, eu não vim para brincar, eu vim para pisar em você. E ele foi tentado. A Bíblia registra 3 tentações em Mateus 4, mas ele foi tentado o tempo todo, diz Hebreus, de todas as formas, de todas as maneiras. Em tudo que eu posso ser tentado, ele foi tentado. Em tudo que você é tentado, ele foi tentado para vencer por nós. Quando ele sai do deserto, ele sai triunfante, só para tirar das mãos do diabo aquilo que é dele, porque o diabo foi derrotado. A palavra de Deus é esta. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus.